A receita de pipoca de polvilho mais fácil do mundo existe. E eu vim trazer ela para vocês. Fica tão crocante que desmancha na boca. Fácil, rápida e prática. Ótima opção para o café da manhã ou lanche da tarde. E hoje nós vamos fazer aqui uma pipoca de polvilho, gente. Aquele biscoitinho crocante, sequinho, fácil de fazer. Para você que está chegando nesse vídeo, já deixa aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu vou mandar aquele abraço especial para vocês, aquele abraço maravilhoso. Então bora começar a receita. 3 xícaras de polvilho azedo, xícara de 240 ml. 1 colher de chá de sal ou sal a gosto. Reserve. E nessa panela abençoada, 180 ml de água. Essa panela é uma benção. A gente tem que abençoar as coisas da gente, certo? Tem que abençoar mesmo. 140 ml de óleo. Levar ao fogo e deixar ferver. Escalda pronta, despeje sobre o polvilho. Tem que fazer esse barulhinho, tá? É muito importante esse barulho na hora da escalda. Agora misture tudo muito bem. A xícara utilizada na receita é a xícara de 240 ml, tá? Se você for fazer a receita aí, ó, misturei bem. Agora deixa a massa amornar. E para amornar a massa, para facilitar, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó, é abanar. Você abana aí com... Tem pessoas que colocam aí o ventilador. Mas a massa ela tem que ficar morna para a gente dar o ponto nela. Eu não gosto de dar o ponto na massa com ela quente. E nem gosto de dar o ponto com ela fria, tá? Eu gosto de dar o ponto com a massa morna. Massa morna, 5 ovos inteiros. Vamos utilizar apenas 5 ovos nessa receita. E uma dica, gente. Se você tiver um liquidificador, você bate os ovos no liquidificador. Se você não tiver, pode utilizar um garfo, uma colher, um fouet. O importante é bater os ovos, porque os biscoitinhos, gente, ele fica um biscoitinho mais sequinho, mais crocante, viu? E agora com o fouet, bata muito bem. Ovos batidos, despeje sobre o polvilho. Pode despejar de uma vez que a massa não fica mole, porque o ponto ele é com água. Agora misture tudo muito bem. O ponto da massa ele é com água. A quantidade de água ela varia muito, tá? Ela varia entre 100, 50 a 150 ml de água. Isso vai depender do tamanho dos ovos. O ponto da massa é com água. A água tem que ser adicionada aos poucos e adicione água até dar o ponto na massa. E bata muito bem. Quando a massa chegar quase no ponto de espremer, eu vou adicionar o queijo, gente. A água tem que ser adicionada aos poucos, tá? Essa receita ela rende bem. E para você que está chegando agora e não sabe o que eu estou fazendo, isso aqui é uma pipoca de polvilho. Aquele biscoitinho crocante, sequinho e leve. Fácil de fazer, viu? Eu não gosto de adicionar água de uma vez, porque quando você adiciona água de uma vez para bater a massa, ela vai formar aqueles gruminhos. E para dissolver aqueles gruminhos, gente, colocando água de uma vez dá um maior trabalhão, viu? Então adicione água sempre aos poucos. Se você quiser fazer essa receita na batedeira, você também pode estar fazendo na batedeira. Mas eu falo aquela batedeira mais industrializada, tá? Aquelas convencional de casa, fraquinha, se você bater, você vai queimar sua batedeira. Então, utilize aí a batedeira não. Só se for aquela batedeira mais industrializada. Eu tenho um aqui, ó. Acho que não dá pra ver aqui, né? Não consegue ver. Ela é industrializada, ela é boa para bater. Vou acrescentar mais um pouco de água. E vamos batendo bem.
Eu utilizei nessa receita, gente, o polvilho azedo. Mas se você quiser utilizar também o polvilho doce, pode fazer com polvilho doce, pode fazer com polvilho caseiro, vai dar certo e vai ficar muito bom também. Se você quiser substituir o óleo pelo azeite, ou pelo óleo de algodão, ou pela gordura vegetal, é opcional. Você pode utilizar a gordura vegetal para fazer essa receita, ou azeite se você preferir. Pode substituir no lugar do óleo, não tem problema nenhum, muito bom. Inclusive com azeite ou com óleo de algodão, o sabor fica até melhor, viu? Eu utilizei o óleo tradicional aqui, o óleo de soja mesmo. E aqui é bater bem, gente, ó. É bater. O segredo de biscoito é bater bem a massa. Vamos adicionar mais um pouco de água. Que ainda não está no ponto que eu quero. E bater bem, ó. Chegou nesse ponto, 150 gramas de queijo. Se você quiser colocar mais queijo, pode colocar mais queijo, que já é a gosto. Se você não quiser colocar queijo, não precisa colocar queijo. E misture tudo muito bem. Se precisar, nós vamos colocar mais um pouquinho d'água, mas só se haver necessidade. Se a massa ficar uma massa firme, é bom você colocar mais um pouquinho d'água. Aí alguém vai chegar a comentar e vai falar, mas isso é massa de pão de queijo. Gente, não é massa de pão de queijo, porque eu não utilizei o leite, tá? Se você utilizar o leite, ele vai ficar macio. E esse biscoito não é para ficar macio, é para ficar um biscoito crocante. Aí se você acrescentar o leite, vai virar pão de queijo, né? Isso aqui é um biscoitinho, gente, maravilhoso mesmo. Aquela receitinha ótima, ótima para você fazer, hein? Ó, vou acrescentar aqui mais um pouquinho d'água, tá? Então vou adicionar mais um pouco d'água e misturar bem. E se precisar, eu vou colocar mais água. Então vou acrescentar mais um pouquinho d'água. Eu utilizei 120 ml de água. Então foram 120 ml de água para dar o ponto na massa. Só que depende do tamanho dos ovos. Pode ser que você utilize mais ou menos água, tá bom? E vamos misturar bem. Não vou acrescentar mais água na receita, não tem necessidade. 120 ml de água foram o suficiente. Olha só, gente, ó, vou mostrar para vocês o ponto da massa, como que ficou. Ó. Esse é o ponto da massa, ponto de espremer. Eu utilizei aqueles ovos que ele tem a gema da cor alaranjada, tá bom? Se você for utilizar aqueles ovos tradicional, que tem a gema mais amarelinha, vai ficar aquele biscoito bem clarinho, gente. Bem clarinho. Mas como eu quero uma coisa mais caipira mesmo, mais caipirão, então foi aqueles ovos da cor alaranjada. Não utilizei corante na massa, tá? Então tem pessoas que vão achar que eu utilizei corante e não foi corante. Olha só que massa mais linda, gente. Olha, ó, ponto perfeito, ó. Não tá aquela massa firme, tá? E nem tá aquela massa mole demais. Na hora de fazer, não deixa a massa ficar muito mole não, tá bom? Deixa eu reservar aqui do lado. É importante untar as formas, porque aí não gruda, né? E nem queima os biscoitos. Olha isso aqui, ó. E agora é só pingar na forma. Pinguei aqui a primeira, olha como é que ficou. Tá vendo, gente, ó? Facinho, facinho, né? Ó, não tem muito óleo, tá vendo? Se tivesse muito óleo, os biscoitos escorregam. Tá vendo? Não tem, não. E agora aqui nós vamos pingar mais um, ó. Gente, vocês é uma benção, tá? Vocês é um povo abençoado. Levar em forno aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 20 a 25 minutos. E olha essa quantidade que renderam. Ficaram maravilhosos. Agora é só fazer aí na casa de vocês, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de fazer receitas maravilhosas como essa daqui. E ouve só o barulhinho dessa crocância, ó. Bom demais, hein? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.
Tchau, galera! E elas ficaram assim, crocante e saborosa.